Mesmo jovem, a agência Gut, aqui de São Paulo, tem conquistado um importante espaço no mercado publicitário internacional. Foram 9 troféus na última edição do Cannes Lions, que é o evento mais importante de publicidade do mundo. Para a gente tentar entender um pouquinho mais essa receita de tanto sucesso, é que o JR Trade recebe hoje o diretor de criação executivo da Gut, que é o Murilo Mello. Murilo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, Fábio. Muito obrigado. Nós temos bastante coisa para falar, viu? Mas antes disso, vale lembrar que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem uma edição nova do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Tem ainda na versão em podcast, é só você acessar o aplicativo da sua preferência. Nós estamos lá. Murilo, antes de qualquer pergunta, eu preciso te dar os parabéns, porque 9 prêmios numa tacada só é muita coisa. Você já esperava isso? Obrigado, Fábio. Foi um trabalho árduo de muita gente, né? Um trabalho consistente ao longo de um ano, porque o Festival de Cannes, os festivais de premiação, eles reconhecem o trabalho feito no ano anterior. Então, a gente nunca sabe o que esperar de uma premiação de publicidade e todo ano os critérios de avaliação vão se transformando, mas foi muito feliz no final e a gente comemorou muito. Vocês já tinham conquistado algum prêmio anterior em âmbito internacional? A gente já tinha conquistado alguns prêmios. No primeiro ano da Gut, a gente ganhou o Grand Prix e um Leão de Ouro para o Mercado Livre, que foi um dos nossos primeiros clientes. E desde esse primeiro ano a gente vem ganhando todos os anos prêmios no festival. E esse ano a gente teve a felicidade de ter esse super desempenho e foi um ano incrível para todos nós. Vocês têm quantos anos de funcionamento, hein? A Gut Network tem 5 anos e a Gut Brasil, São Paulo, tem 4 anos. É um bebê, poxa. É um bebê. E hoje a gente está em 7 países, acabamos de abrir em Amsterdã. E somos uma rede independente, né? Acho que isso é importante dizer. Bom, antes da gente falar do Mercado Livre, que você já mencionou, eu queria que você mencionasse um pouco melhor sobre o trabalho que vocês desenvolveram com a Skol, valorizando uma marca nacional. E aí a gente pega o conceito, naturalmente, daquelas marcas que são adoradas, que são amadas pelos seus consumidores. Isso aí ajuda? As Love Brands são um desafio, né? Porque as pessoas têm imediatamente uma relação emocional com elas. Então, é uma responsabilidade e é uma grande oportunidade, porque a visibilidade é muito grande, as pessoas querem assistir o conteúdo dessas marcas, porque elas amam essas marcas. Existe um histórico que deve ser respeitado em termos de consistência de comunicação, ao mesmo tempo para onde essas marcas estão apontando, qual é o futuro da comunicação dessa marca, desse cliente. E Love Brands tem uma particularidade, claro que o mercado todo tem isso, mas as Love Brands têm pessoas muito competentes no marketing dessas empresas. Correto. Pessoas que entendem de comunicação, que trocam com uma agência de criatividade de igual para igual, que tem referência. Então, trabalhar com pessoas tão preparadas do lado de lá, que a gente nem costuma falar de lá e de cá, porque na Gut a gente trabalha muito junto, é um privilégio. Além de trabalhar com as marcas, trabalhar com essas pessoas. Bom, agora sim, indo para o lado do Mercado Livre, vocês também desenvolveram uma campanha, uma ação, Files of Freedom. Explica para mim o que é isso. Essa ideia foi a nossa campanha de Pride. O Mercado Livre, ele apoia a parada LGBTQIA+, desde 2018. Então, são muitos anos como apoiador. E Files of Freedom foi uma campanha desse ano, em que a gente trouxe a Pablo. O insight dessa campanha era o seguinte: quando você olha o top 10, top 20 de artistas mais tocados nas plataformas, artistas da comunidade são a grande minoria. São poucos os artistas. Então, como a gente trazia visibilidade para essa comunidade? A nossa ideia foi trazer a Pablo, fazer com que a Pablo produzisse um pack de assets em que ela gravava um refrão num fundo de chroma key, Correto. dançando, fotos, vídeos, samplings, em que as pessoas, os artistas da comunidade poderiam fazer um feat com a Pablo. Então eles pegavam o material numa lojinha do Mercado Livre, baixavam para o computador, gravavam seu conteúdo e promoviam um feat com a Pablo Vittar. Agora, não só isso, vocês também, junto com a Mercado Livre, entraram numa campanha extremamente interessante, digamos assim, pela questão da politização, dando um incentivo à leitura da Constituição brasileira, rapaz, no momento em que falamos principalmente de polarização política, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Tocar nesses temas também muito sensíveis. Como é que é a habilidade que vocês têm que ter? Fábio, um dos princípios da Gut é a coragem. Nós temos 3 princípios fundamentais: coragem, transparência e intuição. E são princípios que a gente segue todos os dias, tenta aplicar todos os dias. E os nossos clientes são atraídos e vice-versa por esses princípios.
Então, o Mercado Livre é uma marca que tem como valor o progresso. E é uma marca que se posiciona diante de acontecimentos da sociedade, é uma marca que está à frente das discussões. E quando aconteceram os eventos antidemocráticos de janeiro, o Mercado Livre sim decidiu se posicionar. E como a gente diz, a gente tem uma cadeira na mesa do cliente. Então, nesse momento em que o Mercado Livre decidiu se posicionar, sentamos todos juntos e falamos, beleza, a gente vai se posicionar. Como a gente vai se posicionar? O primeiro passo era fazer um comunicado oficial. Só que a gente falou, vamos dar um passo além, vamos ir um pouco à frente. E a gente pensou numa ideia de dar a Constituição de graça para as pessoas do Brasil inteiro, ou seja, 99% de desconto na Constituição Federal. E isso foi uma bomba. A gente teve a Constituição esgotada em 4 horas na plataforma e foi o segundo livro mais vendido do Mercado Livre, perdendo apenas para o primeiro, que era a Bíblia. Impressionante. Agora, quando a gente pensa nesses temas sensíveis que você mesmo relatou, eu já faço uma associação direta com o que nós temos hoje de rede social. E creio também que isso deva ter provocado, e não para de provocar, uma mudança na forma de se trabalhar. Porque a partir do momento que você projeta uma campanha, imediatamente já começam a vir as respostas. E a rede social muitas vezes é agressiva. Como lidar com isso? Não há dúvida. Ajuda? Ajuda, atrapalha, mas o principal é se preparar. Hoje, as marcas, as agências e a gente na Gut está muito preparado para o que pode acontecer. É claro, existe o imprevisível, mas quando a gente tem um fundamento sólido de valores, como o Mercado Livre se posicionar pela democracia, pelo progresso, que é um valor da companhia, a gente está pronto para conversar e dialogar nas redes sociais. É claro que existem ofensas, existem pessoas que vão para o extremo dos dois lados, mas existe um diálogo, existe uma abertura de diálogo que as marcas podem estabelecer nas redes sociais com seus consumidores, com seus clientes. Correto. Então, essa troca é muito saudável e é uma troca que precisa de muita atenção. Então, a empresa precisa ter um histórico, iniciativas para entrar em determinados assuntos. E, consequentemente, vocês têm uma responsabilidade ética, porque vocês, a partir do momento que você promove uma campanha, um engajamento, você está lidando com uma marca e lidando com uma reputação, lidando com uma imagem. E isso é muito delicado. Então, eu acredito que os princípios éticos, nesses pilares que você acabou de mencionar, eles precisam estar ali, a todo momento, né? Dialogando com o produto, com a ideia. E é por isso que é tão importante as 3 palavras que eu te falei. A coragem de fazer, a intuição de que é o que deve ser feito, porque não existe certeza absoluta nos dias de hoje, especialmente para responder a acontecimentos em real time, coisas que acontecem em um dia, você tem que ser ágil o suficiente para reagir no outro. E a transparência entre agência e cliente, para dizer, cara, aqui pode ter um problema, sim. Como que a gente vai olhar para esse problema? Acho que esses três valores da Gut, eles permeiam o nosso trabalho. Por isso eu te disse, algumas ideias só são possíveis por causa dessa crença que a gente trabalha todos os dias. Fala para mim um pouquinho sobre o trabalho que vocês fizeram com o Quinto Andar no que diz respeito ao reposicionamento da marca. O Quinto Andar é um dos primeiros clientes da Gut e é uma empresa incrível, revolucionou o segmento. E eles passaram por um processo de rebranding no ano passado. E a Gut fez o reposicionamento de comunicação do Quinto Andar. Então, a gente partiu de um ponto muito simples, que eram histórias de casa, pessoas reais e dados. O Quinto Andar é o player que mais tem dados do seu segmento, do seu negócio. E quando a gente descobriu isso, a gente achou que isso era matéria-prima para a comunicação longeva, né? Que a gente possa fazer uma série de campanhas. Exemplo, Milton Nascimento, Beto Guedes e Lô Borges. Clube da Esquina. Poxa vida. Alugaram juntos uma casa em frente ao mar. Sim. E nesse período criaram o disco Clube da Esquina nesse lugar. Exato. E a gente contou essa história num filme através de um dado que o Quinto Andar trouxe pra gente, que é 12% das pessoas se mudam para morar com amigos. Então você imagina, um dado frio, que poderia ser um relatório, conectado a uma história tão emocional. Isso virou a nossa plataforma, a gente contou uma série de histórias, a gente chama de Histórias para Morar, o Quinto Andar. E fizemos depois o Martinho da Vila, que também foi responsável, nos anos 80, um dos responsáveis pelos pagodes que aconteciam no quintal das casas. Então é sempre a casa transformando a história cultural e o Quinto Andar à frente disso. Olha como que a publicidade bem feita, ela mexe. Você citou Clube da Esquina, você mexeu imediatamente com o meu emocional. É um clássico de 1972, um dos maiores álbuns da música brasileira, segundo alguns críticos, entre os melhores da música mundial. Olha a força que tem uma propaganda bem feita. É maravilhoso, as histórias são maravilhosas, histórias de casa, e também é uma empresa de inovação. Então,
por que eu estou falando isso? A construção de marca hoje, ela passa por vários pontos de contato do consumidor e da maneira que a marca se manifesta. Então a gente tem essa campanha emocional, real, e por outro lado, o Quinto Andar inova constantemente no seu produto. Sim. Então a gente também traz iniciativas de inovação para as pessoas morarem melhor. Por exemplo, o case que a gente fez do mosquito versus mosquito. Em parceria com a Oxitec, que é uma empresa de tecnologia, a gente distribuiu caixas que combatem o mosquito da dengue na casa das pessoas que são inquilinos do Quinto Andar. E a gente conseguiu no bairro do Jabaquara cobrir uma região super extensa. Então você vê, a gente sai de uma campanha apenas de comunicação para uma ação efetiva para melhorar a vida das pessoas. Isso tudo faz com que o Quinto Andar hoje seja uma marca top of mind, super reconhecida. No site de vocês, eu até vou ler aqui ao pé da letra. Dados são nada sem coragem. Numa época em que a gente vive aí cercado de métricas, planilhas, embora eu acho que você já adiantou um pouco o fio dessa resposta, mas fala um pouquinho sobre isso para a gente. A gente trabalha os dados na Gut de duas maneiras. Eles podem ser a base da criação e a gente validar os dados com a nossa intuição e coragem, ou a gente ter uma coragem, uma ideia, uma criatividade que é validada por dados. Eu vou te dar um exemplo muito claro que aconteceu no final do ano passado. O Zé Delivery, nosso cliente novo da Ambev, já tem um ano, foi apoiador da seleção brasileira. E a gente ia criar uma campanha para a Copa do Mundo e alguém encontrou um dado que é o seguinte: todas as vezes que o Brasil foi campeão do mundo, tinha um Zé na seleção. O Zé Delivery, a gente falou, putz, isso é um dado, mas o que a gente pode fazer? Esse dado dá uma campanha? Olha. E pesquisando a gente descobriu que o Vini Júnior se chama José Paixão de Oliveira Vinícius Júnior. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Ele tem José no nome. Tem José. Então virou Vini Zé Júnior. A gente criou uma campanha em cima disso, em que o Brasil tinha sim um Zé na seleção, a gente contou isso para o mundo, e foi a campanha mais comentada da Copa do Mundo. A gente, inclusive, acabou ganhando um leão em Cannes com essa campanha. E você vê, tudo veio em função da descoberta de um dado que a gente validou com a nossa intuição. Como é que vocês encaixam a inteligência artificial dentro de tudo isso? Porque ela vem como se fosse um grande tsunami, digamos assim, até certo ponto. Mas vocês dependem muito do feeling, da sensibilidade. Como é que é possível conseguir fazer uma interação entre isso? Fábio, a inteligência artificial virou uma ferramenta muito poderosa para todos nós e acho que do nosso mercado, do nosso negócio, de todos os negócios. Mas na publicidade, nas agências, a gente trabalha como um parceiro de criatividade, como um parceiro de execução. E, obviamente, o fator humano é sempre o principal. Acredito e espero que seja sempre assim. E que a gente entenda e aprenda mais como usar. Então, eu vou te dar um exemplo. O ChatGPT, que todo mundo conhece e usa, ele é um ótimo parceiro de brainstorm. Ele não vai te dar uma ideia, mas ele pode te ajudar a trazer exemplos, a trazer pontos de vista, a abrir o seu espectro criativo. Ou seja, se nós estivermos aqui numa mesa redonda, batendo um papo sobre um determinado assunto, a gente joga lá, vamos ver o que tem. E a partir daí a gente cozinha melhor aquele... E a partir da resposta você faz outra pergunta, que gera outra resposta, que faz outra pergunta, e você vai evoluindo e batendo uma bola com ele. Isso é um barato. E o Midjourney já atua de uma outra maneira, que são imagens criadas a partir de texto. Então os prompts, que a gente chama, que são, né, as palavras de comando, elas geram imagens e elas geram respostas do ChatGPT. Então quando a gente vai fazer uma apresentação de deck, ou quando a gente vai escrever um texto mais longo, que a gente precisa que seja mais sucinto, tudo isso, eu estou dizendo para exemplificar, é uma ferramenta de suporte muito poderosa. A gente tem que aprender todo dia, porque ela muda todo dia, evolui todo dia, e abraçar essa transformação, aprender com ela e caminhar juntos com ela. A Gut tem 3 pilares essenciais que aparecem assim: pessoas, trabalho e clientes. Isso tem uma ordem específica de importância? Como é que funciona? Isso tem uma ordem específica e ela é muito simples. Primeiro, pessoas. Segundo, trabalho. Terceiro, clientes. Por quê? As pessoas felizes, as pessoas trabalhando num ambiente em que elas possam se sentir acolhidas, que elas queiram produzir, elas vão realizar um bom trabalho. E um bom trabalho vai cumprir todas as expectativas dos nossos clientes. Então essa é a ordem principal, é aberta, a gente fala isso para os nossos clientes e tem funcionado muito bem. Você é o diretor de criação executivo da Gut e é também head de design. Por muitas vezes a gente pode achar que o design talvez seja menos falado, digamos assim, no ambiente publicitário, mas isso não quer dizer que ele seja menos importante, eu creio. De maneira nenhuma. Tem uma frase curiosa que diz que o design nas ideias é como gasolina no fogo. Explode. Então você imagina que grandes ideias elevadas por um trabalho de craft, de execução, um cuidado estético, elas se potencializam.
Hoje a gente tem a ambição de ser a referência número 1 do mundo enquanto design para grandes ideias. A gente tem uma equipe muito qualificada de direção de arte e de design dentro da Gutt. E o Brasil é um país que o mundo inteiro vem comprar os nossos talentos, porque naturalmente na carreira a gente põe muito a mão na massa desde o início. O criativo da direção de arte, ele começa como um assistente, ele vira um diretor de arte júnior até ele ser um sênior. Então ele sempre trabalha muito manualmente fazendo as suas imagens, o que é um pouco diferente do mercado internacional. Então o mercado mundial compra muito esses talentos, a gente investe muito nisso e é o nosso desejo que a gente continue, a gente já começou esse processo, que a gente expanda ainda mais. Então a gente acredita muito na união dessas coisas, design, craft e great ideas. Murilo, faz parte do nosso métier, digamos aqui do JR Trade, a gente bater um pouquinho de papo a respeito da carreira dos nossos convidados, até porque muitas vezes ela serve de inspiração para outras pessoas. Fala um pouquinho de você. Eu estive em grandes agências, em grandes momentos dessas grandes agências. Puxa. Então, não sei se eu dei sorte, se eu sou pé quente, alguma das dois, duas coisas, ou os dois. Eu estive na DM9 em 2009, Uau. que era uma outra época da propaganda, né? Uhum. E a DM9 em 2009 foi a agência do ano no Festival de Cannes. E em 2009 eu fui Young Lion, que é uma conquista na carreira de um criativo júnior muito importante. Te joga visibilidade e tudo. Então eu fui para Cannes, eu ganhei como prêmio a ida para Cannes, e lá a agência ganhou como agência do ano. Eu ganhei meu primeiro prêmio em Cannes nessa época, subi no palco, foi maravilhoso. Depois eu fui para Léo Burnet, que também nesse momento foi a agência brasileira mais premiada em Cannes. E quando eu falo Cannes, assim, é reflexo de um trabalho, de um momento muito criativo da agência, muito efervescente, de novos negócios. Então a Léo também passou por isso. Eu passei pela FNASCA, que sempre foi meu grande sonho trabalhar lá, mas que infelizmente fechou, mas que é uma expoente de criatividade, sucesso popular e craft de direção de arte, como a gente estava falando agora há pouco. E no ano que eu cheguei, a agência ganhou o Grand Prix de filme do Festival de Cannes, foi o primeiro Grand Prix do Brasil em filme. E agora estou na Gutt, que é uma agência, acho que dos dias de hoje, que está indo super bem. Então eu acho que eu tenho muita sorte mesmo. Agora, então, falando também de Cannes, a rede global da Gutt, ela recebeu o título de agência independente do ano. Como é que é vocês entrarem num terreno que eu creio que tenha gente tão grande, conglomerados tão fortes e sólidos, e vocês vão lá e abocanham esses leões? Foi excepcional, talvez a palavra seja inacreditável o que aconteceu. A Gutt é uma agência, como eu te falei, uma rede que tem 5 anos apenas, 7 escritórios, é uma rede independente. E eu vou te dar alguns números para você entender o tamanho do que foi feito. A Gutt ganhou 35 leões no Festival de Cannes, sendo 3 Grand Prix para clientes diferentes, 8 leões de ouro, 12 leões de prata e 12 leões de bronze. No último dia do Cannes Lions, a última premiação entrega 7 troféus principais, que é sobre a agência do ano, rede do ano. Dos 7, a Gutt levou 3. Quais são os 3? Independent Network of the Year, que é a rede independente do ano que somou mais pontos no festival. Independent Agency of the Year, que é a agência independente do ano. E o terceiro, Agency of the Year. O que esse terceiro significa? Seja independente, seja de grandes grupos internacionais, a Gutt Buenos Aires foi a melhor agência do mundo no Festival de Cannes de 2023. E tudo isso somado foi uma catarse, a gente está comemorando até hoje, é difícil explicar. Acho uma coisa importante dizer, assim, todos os trabalhos feitos para os nossos clientes, com jobs do dia a dia, com aprovação, com budget, com muita criatividade, muita coragem. Então foi um ano extremamente especial. Vocês têm espaço, prateleira para tanto troféu? Marceneiro, a gente está precisando de marceneiro. Tá trabalhando esse cara, hein? Agora, conta para mim uma coisa. O Brasil ficou em terceiro lugar, né, em Cannes. E, enfim, nós temos um reconhecimento do trabalho de vocês, que, como você mesmo muito bem explica, ele é internacional, somos referência. Agora, esse reconhecimento, ele muitas vezes não vem na mesma velocidade do que o reconhecimento financeiro, caixa. É difícil equilibrar isso, fazer com que ambos caminhem juntos? É um desafio e é claro que uma coisa ajuda muito a outra. Claro. Um reconhecimento, uma visibilidade na criatividade que no final das contas vira uma premiação, ela atrai a atenção dos clientes, dos novos negócios. A Gutt São Paulo entrou na pandemia com 40 pessoas, hoje nós temos 200. O espaço de tempo é muito curto, então isso é incrível, isso envolve, claro, um aumento de receita, um aumento do negócio,
e as dores de crescimento que isso promove. Né? O nosso desafio todos os dias é como crescer da melhor maneira possível, para onde a gente quer crescer, para onde a gente não quer crescer. E essas decisões exigem muita coragem, como a gente vem falando na entrevista toda, saber para onde você quer crescer e o que dizer não, que portas fechar para que você não cresça da maneira errada. Então me fala um pouquinho, já que você conversou sobre contratações. Vocês saem de 40 e vão para 200. Quando a gente enxerga esse mercado da publicidade, da propaganda, de marketing, qual que é o tipo de perfil de profissionais que vocês contratam? Por muitas vezes, vocês começam indo pegar aqueles talentos, por exemplo, lá da universidade, aquelas mentes extremamente criativas. Como é que funciona isso? Essa é uma ótima pergunta, Fábio, porque o ambiente de uma agência de propaganda, eu acho que a coisa mais legal que tem numa agência de propaganda é a diversidade das pessoas. É muito oxigenado, né? Oxigenado, pessoas com backgrounds diferentes, Sim. com pensamentos completamente diferentes, super capacitados tecnicamente. E a gente não tem exatamente uma fórmula para isso. Correto. Mas a gente olha muito para o mercado e uma das coisas principais que a Gut vem fazendo nos últimos anos é atrair, reter e criar um ambiente acolhedor para talentos que trazem diversidade. Diversidade de raça, de gênero, todos os tipos de diversidade. A nossa intenção é representar os números do Brasil. Então, a gente, por exemplo, tem no Brasil 56% de pessoas negras. A gente deseja que isso seja uma realidade da Gut, estamos trabalhando por isso. E a diversidade, ela faz parte não só de um compromisso social, de um resgate de uma indústria que passou muito tempo sem olhar para isso, como também de uma estratégia de negócio. Não à toa, as nossas ideias são muito celebradas e essas ideias vêm de mentes diferentes, de pessoas que têm espectros e criações diferentes. Então, a diversidade é uma vantagem competitiva, sim. Eu acredito. Agora, dentro dessas habilidades, até para quem eventualmente esteja assistindo a gente e pense assim, como é que eu posso chegar lá? Que tipo de habilidades vocês procuram desses profissionais para que possam trabalhar com vocês? A paixão por esse negócio talvez seja a principal, porque dali ela pode escolher uma série de coisas. Pode ser estratégia, pode ser mídia, pode ser direção de arte, pode ser redação, pode ser conteúdo. Enfim, a gente tem muitas áreas dentro da agência de propaganda hoje. Mas você amar esse negócio, você ser encantado e curioso, um mercado que muda o tempo todo, a inteligência artificial, como a gente estava falando, as redes sociais, os creators, tudo que vem acontecendo numa velocidade avassaladora, ela precisa ser fruto do seu interesse e da sua curiosidade. Eu acho que esse é o grande negócio para quem está começando. Mostrar que, não mostrar, sentir uma conexão genuína com esse universo, querer fazer parte, querer aprender. E a gente trabalha com um nível de excelência muito grande, a gente se cobra muito isso, não à toa os resultados, é intencional. Então, querer ser o melhor no que você faz, pensar grande também faz parte do nosso negócio. Pegando gancho nessa sua resposta, como é que você projeta a Gut para esse ano, para os próximos anos, mais leões ainda chegando? Eu costumo dizer que a Gut hoje é uma agência do presente e todo dia a gente trabalha para ser a agência do futuro. Como é a agência do futuro? As respostas são inúmeras, a gente tem muitas discussões sobre isso. Por isso que eu te falo, para onde a gente quer crescer, para onde a gente não quer crescer. Então, eu acho que uma coisa é a humildade de aprender todos os dias. O nosso fundador, Anselmo Ramos, ele fala a frase, ninguém sabe nada. Todo mundo fala, todo mundo tem uma opinião, e claro, mas as pessoas não sabem, daqui a pouco o jogo muda completamente. Vamos aprender. Se você está aberto a absorver e aprender, é assim que você vai construir o pensamento, as pessoas, a agência do futuro. E a gente fala disso constantemente e queremos ser sempre a agência do seu tempo, olhando para frente. Murilo, que prazer poder conversar contigo, uma honra te receber aqui no JR Trade. É sempre bom a gente poder bater um papo com pessoas inteligentes, antenadas. Valeu. Muito obrigado, Fábio. Adorei o nosso papo. Valeu. Muito bom, muito bom. JR Trade é o nosso espaço para falar de marketing, publicidade e propaganda. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um programa novo nas plataformas digitais da Record TV. Não só um programa novo, mas tem todos os programas do JR Trade. Estão lá, ainda em formato podcast. Basta acessar o aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.